Número 1 da pauta é um habeas corpus da relatoria do Dr. Mauro Bley Pereira Júnior, em substituição ao desembargador Mário Elton Jorge. Habeas corpus 0047-16005. Dr. Mauro Bley é o relator, Dr. desembargador Lúcio Carlos Xavier faz parte do quórum e eu também. O advogado é Dr. Diego Henrique Fernandes. Está no ambiente? Na sala já, presidente. Doutor Diego, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Excelências, dispenso? Pois não. Vossa Excelência tem 15 minutos para sustentar o momento. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor desembargador presidente. Cumprimento também o doutor Mauro Bley Pereira Júnior. E na pessoa dele, estendo aos demais desembargadores presentes os cumprimentos e também aos serventuários da Justiça, que se fazem presente e possibilitam que essa sessão online seja possível. Pois bem, o presente habeas corpus tem por objetivo fazer cessar o constrangimento ilegal que o paciente, o senhor Jorge de Carvalho, vem sofrendo em face da morosidade e também da burocracia que a gente encontra na vara de execuções criminais da comarca de Nova Esperança. Tá? Resumindo, em poucas palavras, o senhor Jorge foi preso aqui no estado de Santa Catarina, na cidade de Camboriú, para que pudesse cumprir a sua pena no regime semiaberto. Aqui em Santa Catarina, nós não temos o regime semiaberto. Então, o senhor Jorge passou a cumprir a pena no regime fechado, cumpriu a pena por 7 meses. Após isso, a comarca de Londrina efetuou a transferência e o senhor Jorge passou a cumprir no regime fechado, mesmo com o direito do semiaberto, na comarca de Londrina. Após os devidos peticionamentos pela defesa, foi comprovado que o senhor Jorge possui inúmeras doenças, já é uma pessoa idosa, mais de 60 anos, possui pressão alta, cardíaco, diabético, é obeso, enfim, ele corria muito risco dentro da prisão, mesmo tendo que cumprir a sua pena. Então foi possibilitado ao senhor Jorge que pudesse cumprir no regime semiaberto harmonizado, foi colocado no senhor Jorge a tornozeleira e o senhor Jorge foi autorizado a ir para sua casa em Camboriú. Chegando em Camboriú, então o senhor Jorge passou a cumprir a pena e a vara penal, na época, de Londrina, solicitou que a defesa ou chamasse e transferisse a PEC aqui para Santa Catarina, porque o Creslon não poderia estar monitorando a tornozeleira eletrônica aqui. Ou então o senhor Jorge constituísse uma residência no estado do Paraná, e aí ele poderia ser monitorado lá. Então, em virtude dos problemas de saúde, a defesa e a família entendeu que no momento necessário realmente seria que ele morasse no estado do Paraná e cumprisse a sua pena lá. Em janeiro de 2020, então, o senhor Jorge foi para o Paraná e começou a cumprir a pena. Chegando lá, sabíamos que a progressão do regime se daria em abril de 2020. Então, o senhor Jorge ficaria cumprindo a pena no Paraná por 4 meses e depois, com o regime aberto, ele poderia vir para cá e não teria nenhum problema. Porém, na primeira semana já começaram a surgir várias violações graves apontadas pelo sistema de monitoramento. Toda semana. Tanto que a defesa juntava a justificativa, não dava nem tempo da vara de execuções processar, já vinha uma nova violação grave. A defesa acabou, com a juntada dos mapas de deslocamento, conseguimos identificar que havia um erro de interpretação. Enquanto no termo de ajuste estava autorizado o senhor Jorge a sair todos os dias da semana e aos sábados até o meio-dia, e no domingo deveria ficar em casa. Porém, era monitorado que ele não poderia sair aos sábados. Então, todas as vezes que ele saía para trabalhar ao sábado, ainda que autorizado, era juntado essa falta grave. Então, como
não dava para ser processado tantas violações, foi agendado, então, uma audiência de justificativa, que foi realizada, né? O senhor Jorge conseguiu justificar, porém, à época, ele já estava desempregado. Então, a partir daquele momento, foi orientado que ele não mais saísse de casa. E é o que ele faz até hoje, certo? Chegado no momento, então, da progressão do regime, no mês 4, ainda estava a desembaralhar essa situação. E aí, depois disso, através de uma manifestação no Ministério Público, o Ministério Público concordou com a defesa, reconheceu boa parte das justificativas, e aquelas que o Ministério Público não foi de acordo, foi orientado pelo ilustríssimo promotor que fossem, então, somadas ao final da pena, para que o senhor Jorge cumprisse ao final, certo? Pouco mais de 20 dias foi a punição. Então, a defesa entendeu que já estava mais que absorvido ao direito do senhor Jorge o direito à progressão do regime e solicitou, então, através de um incidente, que fosse concedida a progressão do regime, isso no mês 6. Então, já estamos no mês 9 e o incidente ainda não foi julgado. Não há sequer a negativa, não há um posicionamento. A partir do mês 6, o senhor Jorge não saiu mais para a farmácia, não saiu mais para o banco, não visitou a família. Mesmo a defesa juntando os pedidos. A defesa junta os pedidos para ele ir ao banco, para ele ir na farmácia, para ele ver a família, e o juízo fica inerte. Não diz que sim, não diz que não, impossibilitando, inclusive, a propositura do recurso pertinente, que seria o agravo. Então, diante da falta de resposta do juízo, não podemos interpor um agravo, e sim um habeas corpus. E o senhor Jorge já é idoso, como falado, possui várias doenças, está sozinho no estado do Paraná, não tem a família, não tem mais ninguém por ele não tem mais emprego, está morando de favor. Tudo que ele precisa é que seja concedida a progressão. Ele vai pegar as coisinhas dele e vai para a casa dele, que é aqui no nosso estado. Vai cumprir o regime aberto aqui, não está se negando. Então, é por isso que a defesa requer que seja conhecido o recurso, mesmo sendo habeas corpus, né? É a única oportunidade que a gente teve, não caberia o agravo, pois não há uma negativa. Então, a defesa solicita que seja conhecido o agravo, que seja julgado procedente e que cesse essa agressão contra o senhor Jorge. São 3 meses já aguardando. Idoso, doente, coronavírus por aí. Então, os riscos para que aconteça uma tragédia são grandes. Pode acontecer com o senhor Jorge, pode acontecer com a esposa, com algum filho, com algum familiar, e a culpa vai cair sobre a vara de execuções, que não está processando a tempo os nossos pedidos. Então, é por isso que a gente solicita, né, que seja conhecido o recurso do paciente Jorge e que seja provido, após isso, oficiado a vara de execuções para que finalmente julgue, né, o incidente de progressão do regime que já foi protocolado. Esse era o nosso pedido, breve e objetivo, e agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa continuação de sessão. Obrigado, doutor Diego. Passo a palavra ao doutor Mauro Bley Pereira Júnior.